Bom dia, irmãos. Hoje eu entendi do Senhor que deveria gravar esse vídeo, falando um pouco de algo que Ele tem trazido ao meu coração sobre esse momento que nós estamos vivendo, que todos estão nas suas casas, em isolamento, em quarentena, e qual o efeito de tudo isso na nossa vida e na nossa vida com o Senhor, como igreja, especialmente porque nós estamos aqui em quarentena, mas a nossa mente ela vai longe. E que efeito essas coisas trazem para o nosso coração? Em primeiro lugar, eu queria dizer que uma das perguntas que muitas vezes eu recebo é se nós estamos nos tempos do fim, nos aproximando do dia do encontro com o Senhor. Eu creio que sim. O Pedro, lá em Atos 2:37, quando ele começou a explicar para as pessoas o que estava acontecendo ali no Pentecoste, ele disse: hoje está se cumprindo aquilo que o profeta Joel falou: nos últimos dias acontecerá que derramarei do meu espírito. Então, nós estamos realmente nos últimos dias desde aquele momento, mas esse relógio do Senhor é um relógio muito amplo, né? A Bíblia diz que para ele um dia é como 1000 anos como um dia. Então nós precisamos entender de fato em que minuto, em que segundo que nós estamos. E mais do que dar uma precisão assim na hora, no dia, nas coisas relativas ao fim, nós devemos procurar entender isso, mas nós precisamos estar com o nosso coração ajustado. Muitos de vocês, como eu, recebem um lembrete meses antes de um casamento que o pessoal chama de Save the Date. Para ajudar já a separar aquele tempo e aquele dia, marcar na agenda e tudo mais. Alguns marcam, outros não, mas a maioria acaba esquecendo, porque nós acabamos nos envolvendo com outras coisas e isso vai diluindo. Até que alguns dias antes do casamento, ou algumas semanas, alguém liga e diz assim: olha, não esquece que você está na lista dos convidados. Eu estou usando essa figura porque eu acho que esse momento de pandemia é o Senhor nos fazendo uma ligação para dizer: olha, não esqueçam que vocês foram convidados para um casamento. Por mais que essas coisas estejam nos atormentando, nós temos um compromisso com o nosso Senhor e o nosso coração deve estar cheio de alegria, de esperança e de expectativa por esse dia. O problema é que muitas vezes nós perdemos essa expectativa, essa esperança e pode entrar até desespero na nossa mente e no nosso coração. Eu vou usar aqui algumas frases que eu anotei de uma palavra que o Marcelo Marinho, os irmãos aqui de Porto Alegre conhecem, um irmão da congregação. Ele ministrou sobre esse assunto em fevereiro, dia 16 de fevereiro. Inclusive essa gravação está no nosso site. Se alguém quiser lá, eu recomendo, aconselho. Eu fiz isso há 2 dias atrás, dentro do contexto que nós estamos vivendo, e a palavra dele tomou outra cor. O Senhor me falou muito de novo, mas mais agora que nós estamos passando por esse momento. Então eu quero puxar aqui e ali algumas coisas que o Marcelo falou para nos relembrar e acrescentar algumas que o Senhor tem me falado muito. O que nós estamos vivendo é juízo de Deus? Eu creio que sim. Eu creio que de uma forma ou de outra o Senhor permite que nós humanidade, colhamos a consequência do pecado. Nunca houve no planeta uma afronta tão grande ao Senhor, aquilo que Ele fez, aquilo que o Criador fez. O pecado e o mal se alastraram pelo planeta todo. Quando eu digo que nunca houve, na verdade, nós precisamos lembrar que teve um momento da história em que o mal se alastrou de tal forma que Deus trouxe juízo sobre todo o planeta. Isso foi lá no dilúvio, na época de Noé. E também há um outro momento onde esse juízo foi mais limitado a uma região onde Sodoma e Gomorra foram destruídas também por causa do pecado que havia se alastrado de uma forma terrível naquele lugar. Nos 2 casos, Deus guardou aqueles que creram nele, que buscaram abrigo nele. A família de Noé e a família, ou parte da família de Ló. E Jesus diz, lá em Lucas 17,
que os últimos dias seriam muito semelhantes àqueles dias. As pessoas estavam vivendo sua vida normal, compravam, vendiam, comiam, casavam, davam-se em casamento, ou seja, uma vida normal, e de repente veio o juízo de Deus. De alguma forma nós estamos experimentando exatamente isso. Não sei se é o primeiro evento de todos aqueles listados no Apocalipse ou não, não sei. Acho que não, porque existem coisas que precisam acontecer antes disso, mas nós precisamos estar despertos do sono, nós precisamos atender a esse chamado de Deus, esse lembrete do Senhor de que nós temos um casamento pela frente. Mas afinal, essa pandemia do coronavírus é um dos eventos relacionados ao nosso encontro com o Senhor Jesus, ou ele é parte daquilo que vai nos conduzir a esse encontro com o Senhor? Eu creio que nós podemos olhar um pouquinho em perspectiva histórica, ou talvez tentar aumentar um pouco esse quadro para entender melhor. O que nós estamos vivendo hoje, nesses dias, mudaram já e vão ter consequências radicais na vida do planeta todo. Não há recanto do mundo que esteja protegido da pandemia do coronavírus, e mais, da enxurrada de notícias repetidas e repetidas apontando para o caos. E isso gera incerteza, insegurança, medo. De fato, o risco da doença é real. Não estou aqui dizendo que não é real e que as medidas são exageradas, muito pelo contrário. Mas as consequências para a economia e para a vida das pessoas vão ser terríveis. A economia mundial funciona como um motor cheio de engrenagens. Quando essas engrenagens começam a parar, todo o motor, toda a máquina sofre. E nós vamos ver isso acontecer, infelizmente. Alguns mais, outros menos, mas todos vão ser afetados. E aqueles que têm menos condições, esses vão ser mais afetados. Pequenos negócios não vão suportar ficar muito tempo parado, não sei quanto tempo vai se manter essa quarentena, mas esses pequenos negócios não vão poder se manter com todas as despesas de manutenção, salário, tributos, sem que tenham renda entrando. Autônomos, a mesma coisa. Os empregados que dependem desses negócios também vão ter muita dificuldade daqui para frente. E até mesmo mercados maiores, mercado financeiro, bancos, mercado imobiliário, que são as ações, tudo isso vai sofrer, já está sofrendo e vai sofrer ainda mais com as consequências dessa parada. E em horas assim, o desespero ele faz com que as pessoas aceitem qualquer coisa. Um exemplo muito simples, assim, e em escala muito menor, mas que nos ajuda a entender como funciona a cabeça das pessoas, o que aconteceu na greve dos caminhoneiros, acho que o ano passado. É comum a gente ver as pessoas reclamando do custo do litro da gasolina, mas durante a greve a gasolina foi vendida em alguns lugares a R$7, R$10, e eu não vi ninguém saindo da fila por causa do preço elevado do litro do combustível. Se aceitou aquilo e se estava feliz por ter conseguido colocar um pouco de gasolina no carro, ainda que fosse para deixar o carro parado. Mas é aquela necessidade de saber que eu tenho como sobreviver, como me mover no meio dessa confusão toda. Hoje talvez se faça isso com alimentos no supermercado, álcool gel, enfim. Mas a forma como funciona a mente humana é assim. Hoje nós estamos vendo que os governos agiram, alguns agiram rápido, outros nem tanto, mas de forma geral todos fecharam fronteiras, mandaram as pessoas para casas, e está correto isso, não estou criticando isso, está correto. Algumas coisas até nos chamam a atenção. A União Europeia, por exemplo, houve uma novela longa com o Reino Unido por causa do Brexit, mas bastou 1 ou 2 dias para que todo aquele espaço livre, aberto, de trânsito, onde as pessoas podiam ir sem problema nenhum, se encerrasse. Os países fecharam a sua fronteira, ninguém atendeu a regramento nenhum da União Europeia. A União Europeia foi para o espaço em 1 dia. É claro que como ela ainda existe e não vai se encerrar, eu acho, depois desse evento, mas
a tendência é que a fragilidade que está se constatando nos governos locais para lidar com crises e as necessidades que vão surgir ali adiante, elas vão levar a um incremento desse discurso de unificação, de globalização, de controles, pelo menos, de regras, de leis, de controles unificados. E a gente sabe que a tecnologia tem condições de fazer isso sem problema. Eu não creio que nós vamos ver de imediato os fatos como os que estão descritos lá nos capítulos 13 seguintes de Apocalipse, a marca da besta, coisa assim. De imediato nós não vamos ver isso, porque existem outros fatos que são anteriores, que precisam acontecer depois disso. Mas eu creio sim que o caminho para esses fatos do fim ele está sendo preparado aqui dentro, na cabeça das pessoas. Vai ser mais fácil daqui para frente convencer as pessoas a cederem a sua liberdade individual, a cederem seus valores morais, a cederem as suas crenças, se o assunto for a sobrevivência. É claro que para nós que somos discípulos do Senhor, que ouvimos dele, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, a questão é diferente, pelo menos deve ser assim. Nós não vamos abrir mão daquilo que temos com o Senhor quando a nossa vida estiver em jogo, porque já perdemos a nossa vida e temos vida eterna. Mas nunca é demais lembrar o que Jesus disse exatamente lá em Lucas 17, quando ele lembra dos tempos de Noé, de Ló, e une isso aos tempos do fim. Ele deixou um alerta, ele disse o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Então, irmãos, como a palavra nos manda fazer admoestações, lá em Hebreus 10 diz isso, especialmente quando vocês veem que o dia se aproxima, eu queria que nós fizéssemos essa reflexão junto, olhando assim de forma mais ampla, olhando para a história recente, e acima de tudo tentando ver da palavra, aprender da palavra como nós devemos nos portar nesses dias. Nós não devemos esquecer que Satanás é o príncipe desse mundo, e esse mundo é mencionado na Bíblia como o cosmos, um sistema bem arranjado, bem organizado, bem maquiado, né? Daí que vem a palavra cosmético, bem preparado para os interesses de Satanás. Ele não controla as coisas, Deus está no controle. Eu não estou dizendo que Satanás controla as coisas, mas ele se utiliza desse sistema para nos afastar de Deus, para trazer engano. Aliás, essa é a sua principal arma. Certa vez os discípulos perguntaram para Jesus como seriam os dias do fim. Está lá em Mateus 24. E a primeira frase de Jesus diz exatamente isso. Ele diz para os discípulos em Mateus 24:4: tenham cuidado para que ninguém os engane. Jesus disse isso porque a maior arma de Satanás para conseguir os seus objetivos é o engano. Ele mistura a verdade, um pouco de verdade, com a mentira, e ele consegue nos enganar com essas coisas. E especialmente com o medo. Porque quando o inimigo coloca o medo dentro de nós, ele ativa o instinto de autopreservação, e nós não queremos mais morrer e nem tomar a nossa cruz. O mundo hoje vive num tempo de verdades absolutas ou individuais, ou verdades relativas, não sei nem como dizer isso, porque ou é verdade ou é relativo, mas os direitos individuais eles se tornaram assim algo absoluto. O humanismo, esses valores que são colocados todo dia pelo mundo, muitos deles são contrários à palavra, e isso também é fruto de um trabalho meticuloso desse sistema de Satanás para conquistar a mente das pessoas e afastar elas da palavra e de Cristo, que é a palavra. Mas em algum momento Satanás vai precisar unificar todas essas coisas relativas e esses direitos individuais. Ele vai precisar cativar a mente das pessoas e conduzir elas para o lugar que ele precisa. E eu creio que a forma mais eficaz de fazer isso é o medo. Vocês devem ter observado que de umas 3 décadas para cá,
o cinema investe principalmente em filmes de catástrofes. Aqueles épicos, históricos e filmes românticos ainda existem, mas são cada vez menos em comparação com filmes de catástrofes. Às vezes é uma espécie extraterrestre que invade a Terra, às vezes uma catástrofe do clima ambiental, e às vezes uma doença como essa que a gente está vendo. Mas o roteiro é sempre o mesmo. Populações dizimadas, governos locais impotentes, medidas fortes para combater esse mal que vem contra a humanidade, e no final a salvação através de um governo forte, de alguém forte. Eu creio que isso não é por acaso, porque essa ideia foi sendo colocada dentro da nossa mente, porque é aí que Satanás um dia quer estabelecer o seu reino. Há 20 anos atrás nós vimos esse roteiro dos filmes passar para a vida real. Lá em 11 de setembro de 2001, um atentado que mais parecia um filme, mas era real. As pessoas morreram, muito sofrimento e consequências que duraram por muitos anos e eu creio que até hoje duram. Naquela época eu ouvi de um irmão que já está com o Senhor, ele chamava Christian Shen, que o mundo estava entrando em uma outra fase dessa preparação para a vinda do Senhor para os tempos do fim. O terrorismo seria diferente, ele disse. Não apenas o terrorismo como a gente viu ali, mas esse procedimento de gerar temor nas pessoas pelas mais diversas formas. E claro que a mídia tem um papel importante nisso, porque ela seleciona elementos ou ela agrega elementos selecionados para dar quase que uma forma de filme mesmo aquilo que está acontecendo. E a internet fechou esse círculo aí, porque torna instantâneo e coloca dentro da nossa casa, até na palma da mão hoje, né, no celular, essas catástrofes. De lá para cá, qualquer catástrofe local, climática, passa a ser um dos eventos dentro do chamado aquecimento global, uma catástrofe maior. Os ataques terroristas aqui e ali, eles sempre seguidos por discurso de tolerância religiosa, ecumenismo, também acabam sendo coisas que vão sempre acrescentando essa ideia de insegurança, insegurança e medo. Alguns anos atrás, o vice-presidente na época, aliás, foi vice-presidente antes, né, dos Estados Unidos, chamado Al Gore, ele fez uma campanha mundo afora para que houvesse mudanças na gestão energética por causa do aquecimento global. E teve uma vez muito interessante em que no ano de 2015, novembro de 2015, no meio de uma dessas conferências climáticas que ele estava, houve um atentado terrorista em Paris. Ele estava em Paris, a conferência era lá, e houve um atentado terrorista de efeitos bastante pesados, muitas pessoas morreram, trouxe muito medo ali na França. E ele interrompeu aquela conferência e ele disse uma frase que eu anotei. Ele disse assim: um dos segredos de ser humano é que o sofrimento nos une. Satanás sabe disso, ele sabe disso e ele pode usar isso, e tem usado, eu creio. Há pouco tempo nós ouvimos aqui que quando a Amazônia começou a ter incêndios, nós ouvimos um discurso de unificação da gestão da região amazônica, deixando de lado a autonomia brasileira. E muitos disseram que na época aqueles incêndios eram normais, corriqueiros e apesar de grandes, né, e talvez aumentados pela seca. Eu não sei se era isso ou não, mas o fato é que se usa essa questão climática para gerar medo. Um irmão me disse recentemente que na Europa e nos Estados Unidos muitos adolescentes têm procurado o tratamento psicológico ou psiquiátrico porque eles creem que realmente não vai existir um planeta daqui a 10, 20, 30 anos, que eles não vão sobreviver, porque uma ativista da mesma idade deles está dizendo isso mundo afora. Irmãos, eu creio que 20 anos depois do 11 de setembro, nós talvez estejamos entrando em uma nova fase, porque não há precedentes na história recente da humanidade de algo como a mobilização que está sendo feita agora em torno do coronavírus.
E eu não estou dizendo que isso é falso, que está sendo encenado, que a doença não é real, que as medidas são exageradas. Não estou dizendo isso. As pessoas realmente estão ficando doentes, morrendo. Os atentados terroristas são reais. É muito sofrimento numa catástrofe climática. Nós vemos isso acontecendo aqui no Brasil tantas vezes, mundo afora. Eu não estou falando que isso é algo falso. Por favor, não me entendam mal. Jesus disse que antes da sua vinda, nós teríamos como que dores de parto, que são quem as mamães aí sabem, né? As dores de parto são cada vez mais frequentes e mais intensas. É o que nós estamos vivendo. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que Satanás sabe como usar esses eventos para controlar, para dominar a mente dos homens. O que fazemos então diante dessa situação? Talvez nós podemos pensar que elegendo políticos cristãos nós estaríamos livres desse problema. Eu não creio assim. Na verdade, a Bíblia não diz isso em relação aos tempos do fim. Pelo contrário, Jesus disse aos discípulos que nós seríamos odiados e perseguidos pelo mundo afora. Então não há sistema legal ou político amigável para os cristãos. Isso pode acontecer aqui e ali, em alguns momentos, por pouco tempo, mas não é essa a nossa esperança, não tem que ser essa a nossa esperança. A nossa atitude, em primeiro lugar, é entender o engano das trevas, o engano de Satanás, desmascarar essa estratégia aos olhos da palavra de Cristo. Lembrando que a verdade da palavra, ela é a verdadeira vacina contra o engano, né? E não vivermos atemorizados. Por exemplo, Paulo disse para Timóteo, ele disse em 2 Timóteo 1,7, ele disse: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então vamos lembrar o que a palavra nos diz e que serve para nós nesses dias do fim. Em primeiro lugar, a palavra diz: não temas. Esse conselho é repetido muitas e muitas vezes. Eu já ouvi que ele se repete 365 vezes na Bíblia, não fui contar, mas eu acredito que seja assim, um para cada dia, né? Mas esse conselho, até uma ordem da palavra, ela está baseada no fato de que Jesus venceu a Satanás na cruz. A vitória dele sobre a morte e sobre o pecado nos garante vida eterna. Então o pior dos medos já não nos assusta mais. Se morremos, vamos estar com o Senhor. Mesmo assim, o inimigo das nossas almas, que a palavra diz que é como um leão que ruge atemorizando ao redor dos filhos de Deus, mesmo sem poder tocar, ele tenta nos aprisionar pelo medo. É como se ele tivesse uma corrente de plástico ou de papel que parece uma corrente pesada, mas ele quer nos escravizar pelo medo. Então o primeiro versículo que eu queria trazer para que os irmãos lembrassem, meditassem nele e pedissem que o Espírito Santo ministrasse no nosso coração, está lá em Hebreus 2, 14 e 15. Esse texto diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Esse texto nos diz que nós não somos mais escravos do pecado, de Satanás, da morte e muito menos do medo da morte. Mas será que isso é verdade na nossa vida? Será que isso é efetivo nesses dias? Se nós estamos vivendo atemorizados, e eu quero dizer que isso é normal na condição humana, mas o Senhor quer nos levar a uma condição sobrenatural, no sentido de algo que passa do natural e se torna espiritual. Se nós estamos vivendo aprisionados pelo medo, Satanás conseguiu uma vitória sobre nós. Ele não vai nos levar para a morte eterna, mas ele, com essa falsa corrente, ele faz com que a nossa vida não seja vivida de forma plena. Eu não estou dizendo que agora, no meio dessa pandemia, nós vamos ir contra as ordens e recomendações. Não é isso. Isso se chama rebeldia. Tá? Então ninguém tire daqui
uma palavra para dizer, bom, então sem medo eu vou sair por aí e tal. Nós cuidamos da nossa saúde e principalmente cuidamos da saúde daqueles mais fracos que não podem se contaminar por nossa causa. Então não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós não precisamos viver mais angustiados ou ansiosos. Nós não vamos correr para o supermercado, fazer um estoque absurdo de coisas que talvez vão se estragar na nossa prateleira e vão fazer falta para aqueles que necessitam e ainda vamos ficar endividados, né? Não vamos fazer isso. E mesmo depois desses dias de quarentena, nós não vamos sofrer em demasia ou além do necessário com o que talvez nós perdemos ou não vamos ter. Nós precisamos aprender a agradecer ao Senhor, ter o coração agradecido mesmo no meio dessas dificuldades, todos os dias. E mais, se alguém da sua família, alguma pessoa próxima for contagiado, e se alguém que você conhece muito próximo vier a falecer, nós vamos dizer como Jó: o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós temos vida eterna. Eu sei que é duro dizer isso, irmãos, mas nós temos que nos preparar para essas situações olhando para a palavra do Senhor e não ficarmos aprisionados pelo medo. Isso é fé, isso é confiança posta em prática, que não olha para a circunstância, que olha para Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso noivo amado, aquele a quem nós esperamos ver muito em breve. Tem outro texto que também eu queria deixar com os irmãos, está em 2 Coríntios 5, de 1 a 10. Vocês podem ler todo esse texto, mas eu vou ler um pouquinho mais à frente, onde ele diz assim: pois nós, os que estamos nesse tabernáculo, se referindo ao corpo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, dando-nos o penhor do Espírito. Por isso temos sempre confiança e sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé, olha o que Paulo diz aqui, porque andamos por fé e não pelo que vemos, sim, temos total confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. Porque é necessário que todos compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, irmãos, não vamos temer a morte, não vamos deixar que esse medo, essa insegurança controle o nosso coração. No fim das contas, no final do dia, se o Senhor nos levar, nós estamos no lucro. Amém? Outra coisa que eu queria trazer para os irmãos, buscando de novo aquela parábola das 10 virgens, que eu falei lá no início, que o Marcelo nos lembrou agora em fevereiro, esse é o tempo para nós enchermos as nossas vasilhas de azeite, de óleo. Essa recomendação não está dita dessa forma lá no capítulo 25 de Mateus, na parábola das 10 virgens, mas ela está implícita ali. E eu creio que esse óleo, assim como o Marcelo ministrou lá em fevereiro, ele se refere a nós estarmos cheios do Espírito, que é um mandamento até presente em muitas outras partes da Bíblia. E é interessante que quando nós olhamos essa parábola, às vezes nós fixamos o nosso olhar naquilo que é dito para as cinco virgens nécias. É dito para elas que vão e comprem do azeite. E aí muitas vezes a gente pergunta, sim, mas como assim comprar o azeite, comprar o Espírito? Aonde comprar? Com quem comprar? Que valor tem isso? Só que nós nos esquecemos de uma coisa muito simples, e o Marcelo lembrou isso lá no dia 16 de fevereiro, e eu anotei a frase que ele disse. Ele disse assim, ó: se hoje nós buscarmos a Deus com o coração cheio de amor, Ele vai nos encher de azeite, porque estamos na fase em que o azeite é de graça, não precisa comprar. Esse é o ponto. De fato, quando João encerra o livro de Apocalipse, lá, sem ser nos últimos versículos, um pouquinho antes, uns 5 ou 6 versículos antes do final do livro, ele diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem.
Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida, que é outra figura também do Espírito Santo. Nós não precisamos esperar chegar o tempo em que a busca pelo Espírito vai ter um preço caro, que talvez seja a nossa própria vida. Hoje ele flui de graça, flui abundantemente para todos aqueles que o buscam. E aqui vão conselhos, muito práticos, né? Como buscar o Espírito nesses dias? O que fazer para que o Espírito encha o nosso coração? Nós temos recebido muitos vídeos abençoados, palavras abençoadas, e eu quero que isso continue acontecendo todos os dias enquanto nós estamos nesse período de quarentena. Palavras, mensagens de conforto e tal. Mas junto com isso vem muitas coisas que não edificam ou que diluem a nossa atenção. E ontem eu disse para alguns jovens aqui da congregação que às vezes parece que o corpo está em quarentena, mas a mente não. A mente está viajando aí por qualquer lugar por causa da internet, pelos vídeos e tudo mais que nós recebemos. Como eu disse, eu não vejo problemas que nós tenhamos esses materiais, nós vamos ter mais tempo para ouvir muita palavra abençoada. Mas a questão é que a nossa prioridade é o nosso tempo gasto com o Senhor no secreto. Nós devemos estar indo para o Senhor, para oração, para jejum. É um tempo de oração, jejum, de pano de saco e cinza, como está lá no Antigo Testamento. E nós não vamos conseguir fazer isso se a nossa mente estiver ocupada com muitas coisas, mesmo que essas coisas sejam boas. Nós precisamos dar prioridade para esse tempo com o Senhor, sozinhos ou em família, mas realmente gastar tempo de leitura, de oração, de chorar, de clamar diante do Senhor, no lugar secreto. E aí o tempo extra que sobrar, aí a gente olha os vídeos, inclusive este ou outros que vocês recebam, mas sem esquecer que a nossa prioridade é estar diante do Senhor. É tempo de clamar ao Senhor pela nossa vida, por aqueles que estão se perdendo. Nós precisamos clamar. Lembra o texto de 2 Crônicas 7, 14 e 15, esse é outro texto para a gente lembrar. O Senhor disse: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, muita oração, palavra, quebrantamento, louvor, gratidão, essa é a receita para vasilhas cheias de azeite. Estar cheio do Espírito, a partir daí, isso também vai gerar em nós amor pelos outros, amor pelos perdidos, amor pelos irmãos e pelos perdidos. Ou será que essa antevisão do juízo não nos aperta o coração pensando nas pessoas que vivem conosco, familiares, às vezes filhos, às vezes pais, amigos, colegas, vizinhos que não estão em comunhão com o Senhor? Se nós lembrarmos que aquelas pessoas que nós conhecemos, que nós amamos, estão a caminho do inferno e que o fogo já pode ser visto à distância, certamente os nossos joelhos vão se dobrar mais em favor dessas vidas. Talvez não sejam aqueles que estão lá fora, mas talvez nós tenhamos problemas entre os irmãos por pensamentos diferentes, por coisas que foram feitas, que foram ditas. Essas diferenças entre nós, entre os irmãos, elas também vão cair no momento em que nós enxergarmos que o dia da nossa salvação está próximo. O que vai adiantar eu ter razão aqui na terra? O que vai adiantar eu ter algum bem que me foi tirado? Alguma honra que me foi tomada, se tudo isso vai ser consumido pelo fogo logo ali na frente? Se nós estivermos cheios do Espírito, o Senhor vai ajustando a nossa mente e o nosso coração vai transformando a nossa mente para saber que a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita.
E o futuro, o que vem pela frente? Nós não sabemos. E eu não quero aqui fincar datas ou coisas específicas. Não sei mesmo, e mesmo que tivesse alguma ideia, não diria para vocês, porque isso cabe ao Senhor. O relógio está nas mãos dele. O Marcelo disse uma coisa interessante, ele disse: o relógio de Deus está nos céus. E ele é que vai dizer para o anticristo: é agora, pode ir. É ele que vai dizer para o filho: meu filho, vai lá e busca a noiva. Não somos nós e nem é Satanás. Mas, às vezes, nós podemos olhar para as coisas e dizer: será que realmente o Senhor está no controle de tudo? Porque está tudo fora do controle, né? Então eu queria lembrar mais um texto para vocês. Hebreus 2, 8 a 9. Quando o autor do livro de Hebreus está falando do Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Ele diz assim, a partir do versículo 8 do capítulo 2: todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Ponto. Isso é absoluto. Aí ele diz assim: ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Nesse momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por nós todos. Então, irmãos, nós podemos não entender tudo o que está acontecendo e nem saber o que vem pela frente. Mas nós precisamos ter certeza de que o fim da história é conhecido. Jesus vai reinar sobre todo o universo. Ele vai reinar sobre todo esse planeta, sobre todas as nações. Todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. Isso precisa estar firmado no nosso coração e nos encher de alegria e de confiança, mesmo no meio do sofrimento. Aliás, a palavra nunca diz que nós não vamos sofrer ou que não vamos ter tristezas. Pelo contrário, ela diz que nós vamos ter esses momentos. Ela diz que nós vamos passar por isso. Mas as lutas e as provações serão usadas exatamente para nos levar ao ponto de maturidade, de comunhão com Deus, que nos permita ver quem de fato Ele é, o nosso Pai, o nosso Senhor. Se nós não estamos sabendo lidar com tudo isso, a resposta está, por exemplo, lá em Tiago 1, versículos 2 a 5, outro texto para a gente lembrar. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Sabedoria no momento das provações. Em horas assim, irmãos, nós buscamos resposta naquilo que nós já conhecemos, ou naquilo que nós conseguimos manejar, os recursos naturais que nós temos ao nosso alcance. De novo, os conselhos técnicos, médicos são bons e nós vamos ser guardados se nós atendermos esses conselhos. Não estou dizendo que isso é um problema. Mas para que nós sejamos íntegros, perfeitos, o Senhor quer ministrar no nosso coração, Ele quer acalmar os nossos sentimentos, Ele quer transformar a nossa mente segundo a mente de Cristo. Seja o que for que vier pela frente, vamos nos firmar nisto que o Espírito Santo disse através da carta de Tiago. Lembrando de novo que no fim nós temos um encontro com o Senhor, uma festa, um casamento, a eternidade com o Senhor. Nós vamos ter novo corpo, sem vírus, um corpo que o vírus não consegue atingir. A palavra diz que não só novo corpo, mas novos céus, nova terra, onde habita a justiça de forma permanente. É o que nós temos pela frente. Pedro diz isso, outro texto para vocês anotarem e meditarem aí, 2 Pedro 3, de 11 a 15. Olha o que Pedro diz, falando desse tempo do fim. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus,
Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Pedro deve ter tido aula de química aqui. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a você, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ou seja, sabendo que o fim é o reinado do Senhor e que todo o resto vai ser queimado pelo fogo, vamos aproveitar esse tempo que temos, essa longanimidade do Senhor, para que a nossa salvação seja aperfeiçoada e que a obra do Senhor esteja sendo completada em nós, como ele disse lá em Filipenses 1. Bom, já está longo demais esse vídeo, né? Mas eu precisava compartilhar isso com os irmãos, porque eu comecei esse texto lembrando lá do casamento, do aviso, do save the date, e eu queria concluir esse lendo um último texto que está na carta de Paulo aos Romanos, e não precisa comentário, né? Esse texto diz tudo, e eu queria abençoar os irmãos e para que nesses dias de muitas dificuldades, de provas, de coisas novas, de insegurança, nós estejamos realmente despertando e nos aproximando do Senhor. Paulo diz lá em Romanos 13, 11 e 14 o seguinte: digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é a hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Amém? Vamos dizer junto aquilo que o Espírito e a noiva dizem: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.